Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje, a gente vai começar o estudo sobre as funções trigonométricas, certo? Então, bom, eu sugiro que você, que tem uma certa dificuldade com funções, nunca viu, nunca estudou, ou já estudou e tem alguma dificuldade, eu sugiro que antes de você continuar a assistir essa aula, você vá num dos módulos do nono ano, chamado Funções e Noções Básicas, no portal da matemática mesmo, onde lá tem todas as aulas necessárias para você ter o embasamento necessário para conseguir compreender o que a gente vai falar a partir de agora, tá certo? Então, se você tem dificuldade, pausa esse vídeo agora, vá lá no módulo nono ano, assista as aulas lá e depois você retoma para cá, beleza? Bom, então, antes de falar das funções trigonométricas propriamente ditas, eu vou dar duas definições. A primeira é a seguinte, a primeira é de função periódica. Então, o que é uma função periódica? É uma função onde domina um subconjunto dos reais, uma função real de variável real. Então, essa função ela é periódica quando nós temos o seguinte, quando existe um número real positivo, maior que zero, t, tal que o f de x mais t é igual a f de x para todo x e x mais t pertencente ao domínio. O que isso significa? Significa que para cada elemento do meu domínio, certo? Se eu pego esse elemento e soma um valor fixo, um valor dado, esses dois caras têm que ter a mesma imagem. Então, se isso acontecer para todo elemento do meu domínio, e a gente diz que essa função é uma função periódica. Tá certo? Bom, um exemplo de função periódica é a função, por exemplo, de reais em reais, onde o f de x, digamos, é igual a 2. Uma constante qualquer. Botei 2, mas pode ser uma constante qualquer. Certo? Então, de fato, o f de 1 é igual a f de 2. Para todo x, eu tenho sempre a f igual a 2. Certo? Então, essa função é uma função periódica. O que ocorre? Ocorre que, quando existe um menor valor de t, tal que isso acontece, tal que satisfaça essa condição, quando existe esse menor valor de t, tal que isso acontece, esse menor valor de t positivo, ele é o período da função. Então, existem funções periódicas que possuem período, mas existem funções periódicas que não possuem período. Um exemplo de função periódica que não possui um período é essa que eu acabei de dar. Então, qualquer função constante, ela é periódica, porque a imagem é sempre a mesma para todos os reais, no caso, mas não existe um menor valor positivo t tal que isso aconteça. Porque o f de 1 é igual a f de 1,01, que é igual a f de 1,001. Então, não tem como ter um menor valor positivo tal que isso sempre se repita, essas imagens sempre se repitam periodicamente. Então, é possível ter funções periódicas que não têm período. Quando a função periódica possui um período, o período é o menor valor positivo de t, no caso que a gente chamou de t, tal que isso aconteça, tal que essa condição seja satisfeita. Beleza? Então, isso é que é uma função periódica. Tá? Então, agora, eu vou definir com vocês o que é uma função limitada. Então, aqui. Então, o que seria uma função limitada? Então, a gente diz que uma função também real de variável real é limitada quando existe um número real positivo, chamei de L, poderia ser qualquer outra incógnita, mas chamei de L, tal que isso aqui aconteça. Então, uma função, ela é limitada quando todas as imagens que você tem estão dentro do intervalo, ou quando o módulo das imagens é menor ou igual que esse valor dado, certo? Que esse valor aqui dá. Então, isso aqui é uma função limitada. Um dos exemplos de funções limitadas, que é o que a gente vai ver agora, é o caso da função seno, certo? Que é o que a gente vai definir a partir de agora. Bem, então vamos definir a função seno. Bom, a função seno é uma função de reais em reais, onde para cada número real x, a imagem é o seno de x, certo? Bom, então vamos relembrar algumas coisas,
Primeiro, né? Lembrando lá da circunferência trigonométrica. Considera que um arco do primeiro quadrante, onde a medida desse arco seja alfa. Quando a gente trabalhou lá a redução ao primeiro quadrante, o que a gente obteve? A gente fez simetria desse ponto em relação ao eixo dos senos, e na época a gente viu que associado a esse ponto aqui, simétrico a esse em relação ao eixo dos senos, a gente tem o arco π menos alfa, perfeito? A gente pegou aqui o simétrico em relação à origem, esse ponto aqui, simétrico em relação à origem, em relação a esse ponto. A gente viu na época que o arco associado a esse ponto, simétrico a esse em relação à origem, tínhamos o arco π mais alfa. Certo? E além disso, pegamos também o simétrico em relação ao eixo dos cossenos, e vimos a época que associado a esse ponto P, simétrico em relação a esse, em relação ao eixo dos cossenos, a gente tem o arco 2π menos alfa, ou simplesmente menos alfa, uma vez que 2π é congruo a zero. Bom, e aí, o que nós temos? Nós temos que, pegando para cá, a gente tem o seguinte, o seno de alfa é essa ordenada aqui, O seno de alfa é essa ordenada aqui. Assim como o seno de π menos alfa também. Então, o seno de alfa e o seno de π menos alfa são iguais. Por congruência de triângulo, esse triângulo é congruente a esse, o que a gente tem é que esse camarada aqui, em valor absoluto, ele é igual a esse. Tem a mesma medida desse. Então, a gente tem que o seno de π mais alfa e 2π menos alfa é igual a menos o seno de alfa. Por quê? Porque o valor da ordenada em termos absolutos é o mesmo. Só que no caso aqui, para esses casos, ele é negativo. Ou seja, então, o que nós temos? Nós temos que todos os valores absolutos do seno de alfa, π menos alfa, etc., estão, e para qualquer arco alfa, o valor absoluto está sempre aqui dentro, porque no primeiro quadrante ele sempre varia de onde até onde? De 0 até 1. Lembrando que o raio da circunferência trigonométrica, por definição, é igual a 1, então, o meu seno ele sempre varia de onde até onde? De menos 1 até 1. Então, repare que esses valores do seno, essas ordenadas, elas vão se repetindo de acordo com o arco. Certo? Então, esse cara vai se repetindo, esses caras vão se repetindo. E mais do que isso, não apenas na primeira volta, mas se eu pegar daqui e der uma volta completa na circunferência trigonométrica, eu vou parar na mesma posição e, por exemplo, o alfa mais 2π vai ter o mesmo seno. O alfa mais 4π também. Ou seja, cada vez que eu dou uma volta completa na circunferência trigonométrica, eu sempre tenho o mesmo seno. Certo? Bom, então o que a gente pode perceber? A gente pode perceber primeiro que a função seno é uma função periódica. Por que razão que ela é uma função periódica? Porque após a primeira volta na circunferência trigonométrica, ou seja, de 0 a 2π, primeira volta positiva, todos os valores de seno vão se repetindo para os mesmos arcos, côngruos aos primeiros. Certo? Então, se você pegar os valores de seno que a gente conhece, o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, o seno de π é 0, o seno de 3π sobre 2 é menos 1, o seno de 2π é 0. Certo? Se você pegar π sobre 4, então, se você for marcando os pontos, de 0 a 2π, a curva vai ter mais ou menos essa cara aqui. A curva vai ter essa cara. Certo? Não dá para justificar formalmente o porquê que ela vai ter esse formato, porque para justificar formalmente o porquê que ela tem exatamente esse formato, a gente necessita de alguns recursos de matemática muito avançados que fogem ao âmbito do nosso curso. Certo? Então, por isso que a gente vai pegando de ponto a ponto, então a gente vê que tem esse formato. Então, de 0 a 2π a gente tem isso aqui. Como daqui por diante, o 2π é congruo a 0, certo?
Então, e assim por diante. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter esse camarada, ele vai se repetir de novo, e assim por diante. E para trás a mesma coisa, né? Pego o menos 2π, ele também vai ser congruo, ele também é congruo a zero, então eu tenho isso aqui. E assim por diante. Certo? Então, o gráfico da função seno é esta curva. Esta curva, ela é chamada de senoide. Ela é chamada de senoide. Então, qual é o período da nossa função seno? Então, a nossa função seno é uma função periódica. Qual vai ser o período? Ela possui um período. Né? E qual o período que ela vai ser? Qual a definição de período? É o menor valor da constante que, somado a x, vai ter a mesma imagem para todos os caras. Então, por exemplo, o π vai ser o período? Não. Por quê? Tudo bem, o seno de π é igual ao seno de zero. Só que 3π sobre 2 não tem o mesmo seno de π sobre 2. Então, o π não pode ser o período. Porque, para repetir, não pode repetir para um cara só. Não pode ter imagem de um mesmo cara. Tem que ter imagem de todos os caras. Então, para ter a mesma imagem de todos os caras, vai ser quem? Vai ser de 0 a 2π. Então, a cada 2π, eu tenho que esses valores sempre se repetem o quê? Periodicamente. Então, a nossa função seno é uma função periódica. O período dessa função seno é 2π. Função seno de x é 2π. E mais do que isso, a nossa função seno, ela é limitada. Por quê? Porque como o seno ele sempre varia de menos 1 até 1, então, nesse caso, ele nunca sai desse intervalo. Então, o nosso conjunto imagem está aqui, fechado em menos 1, fechado em 1. Então, isso nos dá que o conjunto imagem da nossa função é o intervalo de menos 1 até 1. Certo? Que é exatamente onde a nossa função seno está limitada. Certo? Então, dessa maneira, a gente definiu a nossa função seno. Nas próximas aulas, vamos definir a função cosseno, função tangente, etc. Né? E aí, vimos aí que a função seno é uma função periódica, vimos aí qual o período dessa função, vimos o conjunto imagem, vimos que era limitado. Então, isso que a gente viu hoje, certo? Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje. E até a próxima.